Salve Maria Imaculada! Boa e santa noite! Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu me chamo Leonardo, para quem não me conhece, e para quem me conhece também, e este é um canal católico que mais pretende abordar e tratar a respeito de histórias, né? Histórias em geral. E hoje estamos continuando, né, esta nova série de Guerra dos Judeus que começamos, né, a tratar segundo os escritos de Flávio Josefo, né? Para eu poder economizar o meu tempo, eu não editei, né? Eu vou abrir o livro 2 lá e vou começar a ler e comentar, né? A gente parou na questão dos sinais lá, né? A gente fez sobre a perseguição de César Nero e os sinais antes da guerra, né? E a fuga da igreja da Judéia antes da guerra começar. É muito importante essa live anterior. Quem ainda não viu, né? Busque assisti-la para a gente entender, né? Como é que funciona essa questão aí na guerra, né? Enfim, sobre o que está acontecendo aí, né? Hoje, lá, né? Em Israel. É lamentável, né? O principal problema ali é o grupo do Hamas, né? O Hamas é o grupo terrorista que está não só nesse ataque maior que foi ontem, né? Mas eles atacam Israel já desde 2008, por aí. E a visão deles ali, né? O objetivo deles é destruir o Estado de Israel para implantar um Estado Islâmico, né? E eles visam não só judeus, mas também cristãos. E, infelizmente, eles também não têm esse objetivo de implantar a independência do Estado palestino, né? Muito pelo contrário, eles usam a própria população palestina como escudo, né, de proteção ali dos ataques de Israel. Enfim, meu gato tá aqui fazendo barulho, né? Então eles acabam usando a própria população, né, como escudo para Israel não dar resposta, né? E os maiores QGs deles lá, né, do Hamas, fica dentro do maior hospital de Gaza. E tem outros lugares, né? Eles usam escola, orfanatos, hospitais, né? Assim, principalmente crianças, né? Eles usam muito civis, a própria população dentro de Gaza, que eles usam como escudo. E por isso é muito difícil, né? Israel contra-atacar o ataque deles, né? Responder. Mas agora, né? Israel declarou guerra e vamos ver, né? Como é que vai ser esse processo aí, né? Infelizmente, vai ter civis realmente que vão perder a vida, né? Talvez não vai ter outro jeito, né? De remediar esse mal, né? Mas a gente tem que rezar pela paz, né? Independentemente dessa questão aí, né? E a paz é algo que os Hamas não querem de forma alguma. Eles querem, por meio da jihad, né, plantar o, o islamismo, né? Implantar o Estado Islâmico. E eles sabem que quando eles lançam mísseis, eles têm 10% de chance desses mísseis se voltar contra a população, né? Então, eles não estão nem aí para a população de Gaza. O objetivo deles é Israel, né? Eles não sabem nem... Eles nem focam em nada assim. Só falam, aqui para cá é a direção de Israel, então vamos tirar um míssil aqui. E é assim, então aí foi mais de 5 mil mísseis, né? Desse jeito. Aí aconteceu o que aconteceu, né?
Israel tem o domo de ferro, né? O domo de ferro, que é aquele sistema que eles têm lá, antimísseis, né? Que detecta o míssil de onde ele saiu e para onde ele vai cair, né? E é onde eles disparam outro míssil contra aquele míssil, né? Antes dele cair em algum terreno que tenha população, né? Onde não tem população, eles não se importam muito em defender. Acontece que esse sistema ele não é 100%, 100% bom, né? Então tem falhas. E foi o que aconteceu, né? Acabou tendo essa tragédia tanto por céu, né, que eles atacaram, como por terra também, né? Derrubaram as fronteiras ali da faixa de Gaza, né? Invadiram o sul de Israel ali, né? E começaram a tocar o terror, né? Sequestraram aí mulheres, crianças, né? Idosos. Graças a Deus não procurei essas imagens e nem quero. Mas falam que estão circulando imagens aí que eles mesmo liberam essas pessoas, né, que estão lá, que eles sequestraram, né? Enfim, né? E tal caos aí. Mas creio que Israel tem muita chance de ganhar mais uma, né? A última guerra de Israel foi contra o Líbano, né? E ela venceu. De lá para cá, foi só esses conflitos mais específicos, né? Não foi exatamente uma guerra, como foi declarado ontem, né? Então, só para a gente ter uma noção geral aí, né? Então, a gente não pode confundir também os palestinos lá com o grupo terrorista do Hamas, né? O grupo terrorista do Hamas, eles, desde 2007 ali, né? Eles deram um golpe de Estado na autoridade palestina e começaram a controlar a faixa de Gaza, né? Então, como o governo de fato terrorista é guiado pela jihad, né? Jihad islâmica. E o objetivo dele, de fato, é instaurar um Estado islâmico e acabar com o Estado de Israel. E eles são contra cristãos e contra judeus, né? Contra os povos do Líbano, que eles chamam. E os palestinos em si têm dois territórios lá, né? Dois territórios palestinos, que é esse da faixa de Gaza e o da Cisjordânia, né? O da Cisjordânia é onde, de fato, fica lá a autoridade né, legítima da Cisjordânia, a autoridade palestina. E eles não estão em conflito exatamente com Israel, né? Eles têm até alguns tratados e acordos de paz, né? E foi por isso que Israel entregou tanto a Cisjordânia como a faixa de Gaza para a autoridade palestina na época, né? Em 2005, né? A faixa de Gaza e a Cisjordânia era de Israel. Eles meio que evacuaram ali a região, entregaram para a autoridade palestina. Em 2007 teve o golpe de Estado, né? Pelo Hamas. E se vocês forem buscar no Google, tem o estatuto, né? O estatuto do Hamas. Aí vocês vão ver lá, se vocês procurarem ler, né? Qual é o objetivo deles, né? Enfim, a gente não pode misturar as coisas, né? Achar que é um conflito, uma guerra entre palestinos e Israel novamente. Não, é contra um grupo terrorista ao qual Israel declarou guerra, né? Justamente para defender os civis, né? Porque o foco do Hamas ali foi os civis, né? Eles sequestraram civis e atacaram a população, né? O próprio povo. Então, é isso, né? Tem até recebi um negócio aí dos soldados reservistas, né? Que já foram chamados para lá, para essa defesa, né? Assim, é complicado, né? Essa questão. Tem que deixar a família, né? Mulher grávida, tem que fazer um monte de coisa para ir lá defender o país, né? E tentar resgatar as pessoas sequestradas, né? Mas Israel também tem os seus erros, né? A gente não pode negar. Tem o grupo radical, né, dos israelenses, né, que também oprimem os palestinos, né? Atacam os palestinos ali.
mas não é uma grande maioria, né? A grande maioria ali, na verdade, eles querem de fato que a Palestina conquista sua independência, né? E de fato se cria um Estado palestino ali, né? Que é na Cisjordânia e também seria na faixa de Gaza. Só que o problema da faixa de Gaza, como a gente viu nesses últimos tempos, é os terroristas lá, né? O que domina lá o grupo terrorista do Hamas, né? Grupo de resistência islâmica. E é isso, né? Vamos rezar para que esse conflito não, essa guerra não seja prolongada, né? Que eles consigam, assim como uma guerra de 6 dias, né? Resolver todo o problema. De forma alguma eu estou apoiando o Estado de Israel como um sionismo, né? Eu não defendo o sionismo e nem estou puxando a sardinha para o lado de Israel. Tem seus erros também. Eu estou mostrando que dos dois lados tem civis sofrendo, né? Do lado da faixa de Gaza tem os civis que estão sendo oprimidos também pelo Hamas, né? Tanto do outro lado que eles atacam, né? Principalmente ali na região sul, ali próximo da faixa de Gaza. Jerusalém não é tão atingida por isso, né? Mas tem a sirene lá também, eles têm que obedecer, né? Tem que se refugiar lá no prédio lá, né? Eles têm uma região de refúgio lá dentro do prédio que agora esqueci o nome. Toca a sirene, eles correm para lá, depois eles voltam novamente. Tem um tempo para eles ficar lá dentro. Mas lá em Jerusalém ainda é tranquilo, né? Assim, é muito difícil cair um míssil dentro de Jerusalém. Então é isso, dando um panorama geral da questão de Israel atualmente, né, com relação à guerra lá contra o grupo terrorista Hamas, a gente vai passar para a nossa história da Guerra dos Judeus, né, voltando agora no tempo. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma linha. Infelizmente está muito lento. Então, deixa eu ver como é que está aqui a nossa conexão. Está um pouco lenta, né? Então eu vou começar aqui de maneira improvisada a nossa live de hoje, né? Aqui é tudo ao vivo, não tem nada programado, né? A gente vai falar então sobre o governo tirânico de Gécio Floro, né? Gécio Floro ali que ele entrou ali no ano 64, né? A gente abordou um pouco sobre ele. Tanto na live lá, se não me engano, a live oitava. A live oitava e a primeira live sobre a Guerra dos Judeus, né? A gente tratou lá também sobre Gécio Floro. E a gente vai ver aqui o começo disso tudo, né? Como é que começou ali a revolta dos judeus. Bom, meu objetivo aqui era fazer até perto do discurso do rei Agripa II, né? Que eu ia fazer uma live dedicada só ao discurso do rei Agripa II. Persuadindo o povo para não se rebelarem contra os romanos, né? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui meu PDF. Infelizmente, eu não sei se minha live vai me ajudar hoje.
Ok. Então, assim, né? Vamos ler o texto que diz aqui, né? Aqui é o capítulo 20, é o capítulo 24, né, ali da Guerra dos Judeus, no livro 2º. O título é assim, né? Albino sucede Festo no governo da Judéia e trata tiranicamente os judeus, né? Floro sucede-o nesse cargo e faz ainda pior que ele, né? A gente também tratou já sobre Albino, né? E a gente continua a história aqui, de fato, a partir de Gécio Floro. Então, aqui a gente está no ano 12º do imperador César Nero. Então, assim, descreve o Flávio Josefo, né? Albino, sendo tal como eu acabo de dizer, ante o procedimento de Gécio Floro que o sucedeu, podia passar comparando-se a ele por um homem de bem. Se aquele se escondia para fazer o mal, este vangloriava-se de fazer abertamente toda injustiça contra a nossa nação, né? Então, Gécio Floro ele é marcado justamente por causa dessa injustiça que ele vai causar contra os judeus, né? Sobretudo, como a gente vai ver, pela sua avareza e sua ambição, né? E também ele vai levar aí os judeus a pegarem armas, né? Então, ele diz assim, ó, parecia que, em vez de ter vindo para governar uma província, ele tinha sido mandado como um algoz para executar criminosos, né? Então, olha só, seus roubos não tinham limites, bem como outras violências. Ele era cruel para com os aflitos e não se envergonhava das ações mais vis e infames. Nenhum outro jamais traiu mais atrevidamente a verdade, nem usou de meios mais sutis para fazer o mal. Era pouco para ele enriquecer à custa dos particulares. Ele saqueava cidades inteiras, devastava toda a província e pouco faltou que ele não fizesse publicar a som de trombetas que permitia roubar, né? Então, isso aí é o Gécio Floro. Contanto que lhe dessem uma parte do roubo, né? Então, ele permitia o roubo ali. Com certeza, os sicários se aproveitavam disso, né? Que eles também eram ladrões. Dessa forma, a sua insaciável ambição reduziu logo a um deserto todas as províncias do seu governo, né? Então, a ambição de Gécio Floro levou ali muitos judeus ali a sair da cidade, né? Então, olha só, tantas foram as pessoas obrigadas a abandonar o país de seu nascimento com o objetivo de fugir para terras estrangeiras, né? Aí aqui entra, né, Gécio Galo, né, Gécio Galo ali, que ele era, nesse mesmo tempo ali, 66, ele era governador da Síria Romana, né? Depois eu vou pegar a lista ali dos sucessores ali da Síria Romana, como a gente já tinha visto aí nas outras lives. Aqui estamos no tempo de Gécio Galo, ele vai ter uma grande importância ali no começo ali para querer esmagar a rebelião, né? Mas infelizmente ele não vai continuar, né? O erro dele foi parar. Se ele quisesse, ele teria concluído tudo isso naquele mesmo ano. Então, olha só, Gécio Galo, que era nesse mesmo tempo governador da Síria, e nenhum dos judeus ousava ir procurá-lo para se queixar de Floro, né? Okay? Vocês sabem, né, como eu já tinha explicado, a Judéia estava anexada à Síria, né? O governador da Síria Romana tinha jurisdição sobre a Judéia, né? Eu chamo Judéia aqui porque na época se chamava Judéia. Até depois ela se transformar em Palestina, bem depois, né? Então, deixa eu ver aqui. Tendo, porém, ele vindo a Jerusalém, pela festa da Páscoa, todo o povo, em número de mais de 3 milhões de pessoas,
pediu-lhe que tivesse compaixão das desgraças de sua nação e expulsasse Floro, né? Pois era ele como uma peste pública, que a tinha reduzido inteiramente à extrema miséria, né? Então, Floro, que estava presente, né, nessa ocasião aí na festa da Páscoa, né? Ele estava ali presente também, Floro, e Gércio Galo também, né? Eles falaram isso para ele, para expulsar Gércio Floro de lá. E Floro, né, que estava presente, em vez de se admirar, vendo tão grande multidão clamar tanto contra ele, ao contrário, né, ainda zombou. E Sértio, para acalmar o povo, contentou-se em prometer-lhe que Floro agiria para o futuro com mais moderação, né? Voltou depois para Antioquia, né? O Sértio Galo. Mas, como ele via que durante a paz Floro o acompanhou até Cesareia e justificou-se sempre com suma hipocrisia, né? Mas como ele via que durante a paz os judeus poderiam acusá-lo ao imperador, ao passo que a guerra encobriria seus crimes, porque os males menores são absorvidos, né, pelos maiores, ele oprimia cada vez mais os judeus, com suas violências e injustiças, a fim de levá-los à revolta, né? Então, Gércio Floro, de fato, queria causar uma revolta ali mesmo, né? Para encobrir seus próprios crimes que ele estava fazendo ali contra os judeus, né? Na opressão que ele estava fazendo contra os judeus ali, por causa de sua grande ambição, né? E avareza também. Nesse mesmo tempo, os gregos de Cesareia, né, ganharam a causa perante Nero, né, contra os judeus e obtiveram um decreto a seu favor, dando motivo à guerra, que começou no mês de maio, no 12º ano do reinado daquele imperador, César Nero, e no 17º do rei Agripa, né? Então, aqui estamos no mês de maio de 66. Os gregos, a gente já tinha visto um pouco dessa confusão que já tinha ali, né, na Cesareia, dos gregos brigando contra os judeus, né, por causa da precedência, né, do direito de burguesia ali da cidade, né, quem precederia ali na questão, né, do direito de burguesia, quem tinha mais direitos dentro de Cesareia, né, e a questão ele envolvia Herodes o Grande, que tinha de fato construído toda a cidade, né, ali chamada de Cesareia, dedicada a César, né? E os sírios lá, os gregos, né, eles reivindicavam para eles que eles estavam lá muito mais antes e que a cidade de Cesareia tinha outro nome, né? E aí começou os tumultos, né? E de fato chegou a um clima de guerra. E agora os gregos de Cesareia, eles ganham a causa perante Nero, né? Com relação a essa questão, né? Então dá motivo à guerra dos judeus ali, né? Que vai se estourar nessa região. Então você vê que primeiramente a guerra dos judeus ali é contra os gregos de Cesareia, né? Então aqui tem, né, a análise que a gente vai fazer agora, né, no capítulo 25, né, a grande divergência entre os gregos e os judeus de Cesareia, né? Eles tomam as armas e os judeus são obrigados a deixar a cidade, né? Floro, governador da Judéia, em vez de lhes fazer justiça, trata-os ofensivamente. Então, além de você ter um governador tirânico que não põe ordem ali, né? Não procura resolver com a justiça os problemas ali internos ali dentro da própria Cesareia, você tem aí também toda essa guerra aí, essa divergência entre os gregos e os judeus, né? Então, olha só, por maiores que fossem os males que a tirania de Floro causava à nossa nação, ela os sofria sem se revoltar, né? Então, no começo ali, os judeus eles sofriam, mas não se revoltavam.
Mas o que aconteceu em Cesareia, né, como a gente viu, foi como uma centelha que acendeu o fogo da guerra, né? Por quê? Porque Gércio Floro não fez justiça. Então aqui vai acontecer uma série de coisas que a gente vai ver entre o judeu e o grego ali, né? Os judeus dessa cidade haviam rogado muitas vezes a um grego que tinha um terreno perto de sua sinagoga, né, que o vendesse com a proposta de pagar-lhes muito bem, mais do que valia, né? Ele não somente não se contentou em recusá-lo, mas também resolveu, para aborrecê-los ainda mais, mandar construir neste terreno uns armazéns e deixar assim uma passagem muito estreita para si a sinagoga, né? Então, como provocação ali, né? Então, como eles já ganharam a causa diante de César Nero, então eles têm ali, né? Abusam disso, né? Então, vamos provocar aqui os judeus, né? Com relação à questão religiosa, né? Então, alguns jovens judeus, levados pela raiva, quiseram impedir que os operários continuassem a obra, né? Mas Floro não permitiu que o fizessem. Então, os principais deles, no número dos quais estava João, que recebia as rendas do imperador, deram 8 talentos a Floro, né? Então, os principais ali desses judeus ali, né, foram procurar Floro, né, cujo desses principais se chamava João, e eles foram lá, né, e deram 7 talentos para Floro, né, para fazer cessar essa obra, né. Eles queriam que aquela obra que o grego estava construindo ali dentro do terreno dele fosse parada por causa da questão da passagem para a sinagoga, né, que era próxima. Ele prometeu-lhes, né, mas em vez de manter a promessa, né, ele prometeu que ia parar com aquela obra ali, mas só prometeu. Apenas recebeu o dinheiro e partiu para Cesareia, de onde foi a Sebaste, né? Como se tivesse vendido aos judeus aquele preço, o meio e a oportunidade que ele lhes dava de pegar em armas, né? Então, meio que Gércio Floro ele vendeu ali por 7 talentos, né, a oportunidade que eles tinham para pegar em armas, né? Tipo, se vocês querem pegar em armas, é agora. Eu não vou me meter nesse problema aí. Então, no dia seguinte, que era sábado, né? Então, olha só a questão do sábado aqui. Vocês viram que o ataque atual foi num sábado, né? No dia seguinte, que era sábado, os judeus estavam na sinagoga. Um rebelde grego de Cesareia pôs de propósito na entrada, antes que eles saíssem, um vaso de terra e ali imolava aves, né, em sacrifício. Não se pode imaginar até que ponto isto irritou os judeus, porque o consideravam como ultraje às suas leis e à sinagoga, que julgavam profanada com aqueles sacrifícios, né? Então, a provocação ali dos gregos, né, também era questão religiosa, né? Os mais moderados e os mais sensatos eram de opinião de que se devia ir falar com os magistrados, né? Os magistrados ali, os superiores, né? Para pedir justiça, porque já que Floro não queria resolver a questão, né? Então vamos ali nos magistrados, né? Mas os mais jovens e os mais violentos, não podendo conter a cólera, queriam pegar em armas, e os gregos, que tinham sido os autores do fato e que não lhes eram inferiores em ousadia, nada mais desejavam do que isso, né? Então, você vê que sempre destaca os jovens judeus ali, né? Que eram os mais revoltadinhos, né? E os gregos também queriam guerra, né? De qualquer forma, eles queriam, de fato, expulsar os judeus dali. Assim, muito depressa se preparou a luta, né? Então, começou a guerra. Jucundos, comandante de uma companhia de cavalaria que lá tinha ficado para impedir qualquer desordem, né? Então,
dentro de Cesareia, ali tinha um comandante, né, da cavalaria, que impedia ali qualquer desordem que acontecesse ali na cidade. Então ele mandou retirar aquele vaso, né, e procurou acalmar a agitação. Mas não pôde resistir ao grande número de gregos, né? E então os judeus tomaram os livros de suas leis e se retiraram para Narbate, longe de Cesareia, a 60 estágios apenas. Então, de certa forma, os gregos conseguiram o que eles queriam, né? 12 dos principais foram com João procurar Floro, em Sebaste, para se queixar do que havia acontecido, né? E implorar o seu auxílio, falando outrossim dos 8 talentos, mas em vez de Floro, né, dele fazer justiça, né? Poxa, eles foram lá, deram 8 talentos, né, para resolver essa questão aí de parar com aquela construção lá no terreno. E ainda mais agora, né, que um rebelde grego botou essa profanação na frente da sinagoga. E Floro não fez justiça, né? Ele fez, na verdade, ele pôs o pessoal lá na prisão, tomando como pretexto que eles tinham violado suas leis, né? Porque era dia de sábado e eles não podiam andar muito, né? Então, meio que eles violaram, né? Mas Floro usou isso como pretexto, né? Para prender eles na prisão. Os judeus de Jerusalém não puderam deixar de ver com estranha indignação ato tão tirânico, né? Floro, como se tivesse feito de propósito para incitar a guerra, mandou tirar 17 talentos do sagrado tesouro, a fim de os empregar, como dizia, para o serviço do imperador, né? Então, já esse Floro, né, mandou o povo romano lá para tirar 17 talentos do sagrado tesouro do templo, né? E, enfim, como pretexto aí de empregar para o serviço do imperador, né? Mas ele era ambicioso e avarento. Então o povo revoltou-se imediatamente, né? Correu ao templo soltando gritos e implorando em nome de César que o libertassem da tirania de Floro, né? Então veja que o problema ali era o governo de Gércio Floro e o embate ali também com relação aos gregos, né, em Cesareia, que Floro também não fazia justiça, né? Não houve imprecações que os mais exaltados não fizessem, nem palavras ofensivas de que não usassem contra aquele detestável governador, né? Então, gravem isso aqui. Eles ofenderam o Gércio Floro por palavras, né? Depois você vai ver o que o governador vai fazer. Alguns, com uma caixa na mão, pediam, por zombaria, né, uma esmola em seu nome, né? Como teriam feito para o mais pobre e o mais miserável de todos os homens. Deixa eu ver se eu consigo, mas acho que não sei se eu vou conseguir, porque está muito lento aqui no computador. Acho que eu não vou conseguir essa questão, não. Vamos continuar, então, a leitura aqui, que é mais tranquilo, né? Então, olha só, um descontentamento tão geral, em vez de dar a Floro motivo de temor e de receio, né, o povo ali ficou todo descontente, né, clamando a César para se livrar do governo dele, principalmente quanto à sua ambição, né, aumentou-lhe o desejo de enriquecer ainda mais, né, então sua avareza ainda aumentou mais. E bem longe de ir a Cesareia para fazer cessar a causa da perturbação e esmagar as sementes de uma guerra prestes a se declarar, como seria particularmente sua obrigação. Então a obrigação dele era parar com esmagar aquela semente daquela guerra que estava tendo ali em Cesareia, entre os gregos e os judeus, né? Além de dever do seu cargo, né? Pelo dinheiro que tinha recebido também os 8 talentos.
Então ele marchou com tropas de cavalaria e de infantaria para Jerusalém, para empregar as armas romanas contra aqueles dos quais queria se vingar, e com suas ameaças encheu toda a cidade de temor e de receio. Né? Então, esse é o começo ali da tirania também. Então, olha só, o povo, para acalmá-lo, compareceu perante suas tropas e preparou-se para prestar-lhes todas as honras e homenagens que ele poderia desejar, né? Mas ele mandou um oficial de nome Capitão, acompanhado de 50 cavaleiros, ordenar-lhes que se retirassem e dizer-lhes que não se deixaria enganar por falsas homenagens, né? Depois de tantos ultrajes que lhes haviam feito, e declarava-lhes que, se tinham coragem, não deviam temer repetir em sua presença as mesmas injúrias que tinham proferido em sua ausência, e passar mesmo das palavras aos fatos, tomando as armas para reconquistar a liberdade. Né? Então, meio que ele estava, de fato, ali provocando uma revolta mesmo. Né? Então, os cavaleiros que acompanhavam o capitão atiraram-se imediatamente sobre eles. E aquela multidão ficou tão assustada que fugiu sem ter podido saudar Floro, nem prestar honra alguma às suas tropas. Todos se retiraram com não menor humilhação do que temor, e passaram toda a noite sem poder dormir. Né? Então, a situação ali estava bastante pesada, né? Então, aqui vamos falar da questão de Floro, né? Floro que ele vai se alojar lá no Palácio Real, né? E no dia seguinte, né, os principais dos sacerdotes e toda a nobreza da cidade foram procurar ele. Ele subiu ao tribunal e ordenou que lhe entregassem naquele mesmo momento, os que o haviam ofendido com palavras, né? Lembra? Aquela multidão que ofendeu a Gércio Floro com palavras, né? Eles responderam-lhe que todo o povo em geral só desejava paz, e que se alguns haviam inconsideravelmente falado contra ele, rogavam-lhe que os perdoasse, pois em tão grande multidão, onde há pessoas de todas as espécies, era impossível encontrá-los, e a situação em que estavam, pelo que havia acontecido, levava os que tinham cometido a falta a não confessá-la. E assim, se ele quisesse conservar a paz na província e a cidade aos romanos, devia, em favor dos inocentes, perdoar a um pequeno número de culpados, e não, por causa de uns poucos, fazer sofrer tantos inocentes. Né? A gente vê nessa questão atual, né? Tem facções de israelenses extremistas também, né? Assim, radicais, que de fato eles é uma minoria ali, mas eles também oprimem os palestinos, né? Também Israel tem seus erros, né? Então, aqui dentro também a gente vê uma facção de terroristas ali que vai surgir também, né? Tem os sicários e tem esses revoltosos aqui, né? Floro mais irritado do que nunca com estas palavras, né? Então, ao invés de ele ficar tranquilo ali, perdoar os que o ofenderam, ele ficou mais irritado ainda, né? Mandou seus soldados saquear o alto mercado, né? O alto mercado de Jerusalém, e matar todos os que lá se encontravam, tá vendo? O desejo de enriquecer, autorizado pela ordem de seu chefe, fê-los não somente não se contentar com o saque que lhes era permitido, mas estenderam-no a todas as casas e cortaram a garganta a todos os que encontravam pelo caminho. Né? As ruas mais ocultas que alguns buscaram para se esconder, de nada lhes serviram, pois morreram do mesmo modo. A mortandade foi geral, e não houve roubo e saque que não se praticasse naquela ocasião.
Os soldados levaram a Floro várias pessoas da nobreza, que ele mandou torturar e matar a golpes de chicote e depois crucificar, né? Então, essa era a situação agora geral ali de Jerusalém, né? A tirania do governador de Gércio Floro. Então, a mortandade ali em Jerusalém foi geral. Então, José vai dar números aqui, né? Não se perdoaram nem mesmo as mulheres, nem as crianças, ainda de peito. Né? Lembra do que Nosso Senhor disse, né? Aí das mulheres grávidas que estiverem amamentando naqueles dias, né? As criancinhas de peito, né? Porque eles não pouparam nem mesmo as mulheres e nem as crianças. Ainda de peito. E o número dos que pereceram desse modo elevou-se a 3.600. Então, essa tirania aqui de Gércio Floro, né, lembrou então a morte de muitos judeus ali dentro de Jerusalém, né? Com mulheres e crianças também. A gente vê que o grupo terrorista do Hamas, né, eles também sequestraram crianças, né, sequestraram mulheres, mães, idosos, né, eles não poupam nem as crianças, né? E eles usam esse pessoal como escudo, né? Tão horrível a ação foi tanto mais intolerável aos judeus, pois era uma nova espécie de crueldade que os romanos ainda não tinham usado, né? Pois Floro foi o primeiro que tivera a coragem de vergastar com chicote e crucificar diante de seu tribunal homens da ordem dos cavaleiros, né? Que embora judeus haviam sido honrados pelos romanos com uma dignidade tão importante, né? Então, Gércio Floro então crucificou até soldados judeus ali, né, que também faziam parte da ordem dos cavaleiros, né? Então aqui a gente tem a intervenção, né, da rainha Berenice, né, que era a irmã do rei Agripa II. O rei Agripa tinha ido a Alexandria procurar Alexandre, né, a quem Nero havia dado o governo do Egito. Mas a rainha Berenice, sua irmã, estava em Jerusalém, a fim de cumprir um voto a que se obrigara para recobrar a saúde e por outras necessidades, de cortar o cabelo, abster-se de beber vinho e fazer orações durante 30 dias, antes de oferecer os sacrifícios, né? Então, a rainha Berenice parecia ser praticante, né, do judaísmo. Essa princesa ficou tão sentida por ver a crueldade do governador, que mandou diversas vezes a Floro alguns oficiais de cavalaria e de sua guarda, né, para rogar-lhe que deixasse de derramar tanto sangue. Mas ele, sem se incomodar com o grande número de mortos, né, ao invés dele fazer justiça, né, e proteger a própria população, né, não, ele tá nem aí, né? O objetivo dele é a ambição. Nem com a intercessão de uma pessoa da sua posição, pensando somente em enriquecer por meios infames, não se importou com seus rogos, e ela mesma correu perigo de vida, expondo-se aos maus tratos dos seus soldados, né? Pois não somente eles continuaram a matar diante de seus olhos os que conseguiam apanhar, mas tê-la-iam matado também, se não tivesse ela em tempo fugido para o palácio, né? Então, até a rainha Berenice ali, ela estava correndo risco de vida, né? Na intenção de pedir intercessão para o povo judeu, né? Passou toda a noite sem poder dormir, procurando vigiar com atenção para evitar o seu furor. Sua coragem e sua compaixão de tantos males fizeram-na ir no dia seguinte de pés descalços. Era o dia 16 de maio. Procurar Floro em seu tribunal para renovar seus rogos. Ele, porém, não lhe prestanteu honra alguma, e ela correu de novo grave perigo.
Então, a rainha Berenice, então, ela correu sérios risco de vida ali, né? Na intenção de implorar para Gessifloro para ele parar com aquela tirania, né? Então, no dia seguinte, uma grande multidão de povo reuniu-se no alto mercado, onde com altos brados lamentava a morte dos que tinham sido tão cruelmente martirizados, né? Lembra que Gessifloro tinha lá mandado os soldados, né, fazer um saque lá no alto mercado, né? Então o pessoal no dia seguinte foi lá, né, lamentar a morte daquelas pessoas, né? Muitos falaram contra Floro, os sacerdotes e os principais da cidade, imaginando quanto aquilo poderia vir a aumentar-lhes o mal, foram com as vestes rasgadas, né, pedir-lhes que se contentasse com as desgraças que até então haviam sucedido. Com isso, porém, irritaram ainda mais a Floro. O respeito do povo por aqueles homens ilustres e a esperança de que Floro não os afligiria mais acalmaram o tumulto, né? Então o povo ainda tinha um pouco de respeito aqui, né? Mas o problema ali era Gessifloro. Então, então vamos continuar aqui, né? Capítulo 27. Eu vou tentar ir até o capítulo 28 ali, início do capítulo 28. Floro obriga com horrível maldade os habitantes de Jerusalém a se apresentarem às tropas romanas que mandaram vir de Cesareia para saudá-las, né? Mas ordena a essas tropas que os ataquem em vez de lhes retribuir a saudação, né? Então, Floro ali, queria de fato causar uma rebelião, né, dos judeus ali, para que de fato eles pegassem armas, né? Mas o povo ali estava tentando acalmar, né? Calma, vamos se contentar com essas desgraças aqui, né? Quando esse mau governador viu que a perturbação tinha cessado, pensou em recomeçá-la, e para consegui-lo mandou reunir os sacerdotes e as pessoas mais ilustres de Jerusalém, e disse-lhes que o único meio de mostrar que o povo queria para o futuro viver tranquilo e em paz era comparecer à presença de duas cortes, né, que ele mandara vir de Cesareia. Então, eles prometeram, né, e em seguida ele ordenou aos oficiais dessas tropas que não retribuíssem a saudação, dos judeus, né? Quando comparecessem à sua presença, né? Então, meio que ele estava provocando de fato ali, né? Para que a tropa mesmo atacasse, né? Os judeus que iam lá se apresentar diante das tropas, né? Para saudar. Se alguém se mostrasse ofendido ou murmurasse também, né? Mas olha que interessante o que vai acontecer, né? Então os sacerdotes ali depois, né, eles se reúnem, todo o povo no templo, e os exortaram, né, a se apresentar às tropas romanas e saudá-las, né, para evitar desse modo que sucedessem outros graves inconvenientes, embora os mais revoltados não quisessem fazê-lo, né? Então você tinha um grupo ali de revoltados mesmo, né? Dentro de todo o povo ali judeu, você tinha um grupo ali que inclinado à guerra, né? O povo obedeceu pela dor, né, que sentia ainda ante o martírio de tantos parentes e amigos. Os levitas, né, e sacerdotes tomaram também os vasos sagrados com o restante do que se usava de mais precioso para o serviço de Deus. E os cantores diante deles, com instrumentos musicais, e rogavam de joelhos perante o povo, né, pelo zelo que deviam ter pela honra e conservação do templo, né? Então, o pessoal ali estava preocupado, né, pelo zelo e conservação do templo, né? Os levitas também tinham função ali de cantores, né, dentro do templo. Não só nem todos ali eram propriamente sacerdotes, né? Por isso que ele faz essa distinção, né, os levitas e os sacerdotes.
Então ele fez eles rogavam de joelhos, né, perante o povo pelo zelo que deviam ter pela honra e conservação do templo, a não irritar os romanos, para não lhes dar motivo de saquear as coisas santas, né? De fato, eles queriam apaziguar as coisas ali, né? Os mais ilustres dos sacerdotes, com a cabeça coberta de cinzas, né, os hábitos rasgados e o estômago descoberto, rogavam particularmente aos mais ilustres da cidade, né, e a todo o povo em geral, que não desgostassem por pouco que fossem os romanos, a fim de não atrair sobre sua pátria o furor daqueles que só esperavam um pretexto para saquear, a fim de satisfazer a sua insaciável ambição, né? Então você vê que o povo não queria causar uma revolta ali, né? O povo geral, né? Então, como julgais que esses soldados vos hão de ser gratos pelas homenagens que vós mesmos lhes prestastes no passado, se agora não as quereis prestar, para pretender imaginar que eles vos tratarão melhor para o futuro do que no passado, né? E se os receberdes com honra a sua chegada, tirareis todo pretexto a Floro de usar de violência, e livrareis vosso país de todos os males de que temos muitos motivos para temer. No caso contrário, né? Então, eles falaram isso daí. Disseram ainda que o número dos revoltosos era muito pequeno, né? Então você vê que tem um grupo ali, né? Uma facção ali dentro do povo que se intitulava revoltosos, né? Em comparação com aquele grande multidão, né, o número dos revoltosos era muito pequeno. E eles os deveriam obrigar a se unir a eles, né? O povo ficou comovido com estas palavras, e os que haviam falado com tão grande sabedoria acalmaram o ânimo dos mais exaltados, quer com as ameaças, quer com o respeito que infundiam com sua posição e autoridade. Então o pessoal vai lá, né? Foram todos depois em boa ordem, né? E sem tumulto à presença das tropas romanas. E quando estavam já bem perto, saudaram-nas, né? Mas os soldados não lhes responderam a saudação. Os mais revoltosos começaram a gritar contra Floro, dizendo que era por sua ordem que eles os tratavam tão mal. E de fato, né? Os soldados, para executar as suas ordens recebidas, atacaram-nos a cacetadas e os fizeram fugir. Depois perseguiram-nos pisoteando sob as patas dos cavalos, aqueles que caíam por terra, né? Assim, muitos morreram miseravelmente e outros, assustados, escaparam, né? Então, você vê que, por mais que eles estavam tentando ali um acordo de paz, né? O Gércio Flora ali, né? Não deu tréguas, né? Ele queria causar mesmo uma revolta ali, né? A maior desgraça aconteceu às portas da cidade, da qual esforçava-se por avisar seus companheiros que fugissem. E quanto mais se apresentavam, menos avançavam. Ninguém quis enterrar os mortos, né? Os romanos que os perseguiam matavam a todos os que podiam apanhar e impediam, assim, que a multidão pudesse entrar pela porta de Bezeta, né, dentro de Jerusalém, porque eles queriam passar por ali para se apoderar do templo e da fortaleza Antônio, né? Meio que Gércio Floro, então, ele quer dominar ali a fortaleza Antônia, né, para ele depois se apoderar do tesouro sagrado, por causa da sua ambição e avareza, né? Você vê que a luta aqui contra os romanos é a luta que Gércio Floro ali fez, né? Não é contra o Império Romano no geral ainda, né? Nesse mesmo tempo, então, Floro saiu do Palácio Real, né, com os soldados que o acompanhavam,
com esse mesmo intento, né, de se apoderar da fortaleza, mas não pôde fazê-lo, pois o povo deu meia volta, pôs-se na defensiva, né, deteve-os, subiu aos telhados, atacou-os a pedradas e a golpes de dardos, né, flechadas. Desse modo, os romanos, que não podiam vencer a massa do povo, que enchia as ruas, muito estreitas, foram obrigados a se retirar para junto das tropas que estavam no Palácio Real. Então, os judeus aí, meio que eles conseguiram ali defender a Fortaleza Antônia, né, dessa tomada aí que os romanos queriam fazer ali, né. Os judeus, temendo que Floro fizesse novo ataque para se apoderar do templo, por meio da Fortaleza Antônia, né, derrubaram rapidamente a galeria que unia essa fortaleza com o templo, né. Tinha uma galeria ali, né, que unia a Fortaleza Antônia com o templo, né, e dali se ele apoderasse da Fortaleza Antônia, e consequentemente ele teria se apoderado do templo, né, e também do tesouro sagrado, né, da qual ele já tinha ali furtado 17 talentos. E como o desejo que Floro tinha de se apoderar da Fortaleza Antônia era motivado pela vontade de se apoderar também do tesouro sagrado, né, a destruição dessa galeria veio tirar-lhe todas as esperanças, né, opondo um grave obstáculo à sua ambição e avareza. Então, meio que também os judeus ali, os próprios judeus, destruindo uma parte da galeria ali, né, que unia a Fortaleza Antônia no templo, né? Então você vê que eles que começaram a destruir já uma parte de algo ligado ao templo, né? Mas nessa intenção de fazer com que Floro não se apoderasse ali, né? Então aqui tirou toda a chance que Floro tinha, né? Ele reuniu os principais sacerdotes e o Senado, disse-lhes que estava resolvido a se retirar e que lhes deixaria como guarnição as tropas que eles quisessem, né? Responderam-lhe que eles que julgavam não se dever introduzir modificação alguma, e que assim uma só corte seria suficiente, mas não era conveniente que fosse uma daquelas que tinham maltratado o povo, né? Daquela corte que o povo foi lá saudá-los, né? E eles maltrataram o povo, né? Porque todos ainda estavam muito irritados contra elas, né? Ele o concedeu, deixou outras cortes e retirou-se com o restante para Cesareia. Então, você vê que a situação, né, que chegou a tirania ali de César Floro, né? E a sua ambição e avareza. Só que os judeus conseguiram ali a tempo, né, impedir que ele tomasse a Fortaleza Antônia. Então, vamos passar aqui para o capítulo 28, né? A gente vai parar nesse capítulo, tá? Porque vai ter um longo discurso do rei Agripa II e a gente vai fazer uma live só sobre esse discurso. Ler ele todinho ali. Você vê que é um discurso, assim, sensacional. Então, Floro comunica a Sérgio Galo, né, governador da Síria, que os judeus se tinham revoltado, né? E eles, por seu lado, acusam Floro perante ele. Então, Floro ali ainda continua, né? Mesmo ele não conseguindo ali. Floro apenas chegou a Cesareia, procurou governantes, procurou novamente pretextos para manter a guerra. Né? Queria procurar mais um pretexto ali. Deixa eu só ligar meu carregador aqui, tá? Que minha bateria está acabando. Só um momentinho.
Ficou um pouco lento, né, agora. Gente, se a live cair aí, vocês me desculpam, viu? A minha máquina já deve estar bem aquecida, né? Mas eu pretendo continuar aqui, aí já tá dando resposta. Ok. Então, né, Floro, ele só queria pretexto ali, né, para continuar a manter a guerra que já tinha começado ali, né? Mandou dizer a Sérgio, o governador da Síria, que os judeus se tinham revoltado e, por uma vergonhosa mentira, acusou-os de terem feito o mal que ele mesmo fizera, né? Então, meio que ele queria encobrir os crimes dele ali, né, e culpar os judeus. Os principais de Jerusalém não deixaram, por sua vez, bem como a rainha Berenice, de avisar a Sérgio do que se havia passado e da crueldade que Floro tinha feito aos judeus, né? Então, meio que Sérgio Galo já estava ali de sobreaviso, né, do que Floro já tinha feito. Então, depois que Sérgio leu as cartas de uns e de outros, reuniu os oficiais de suas tropas para deliberar sobre o que se havia de fazer, né? E alguns foram de opinião que ele fosse à Judéia com o exército para castigar os judeus, se fosse verdade que eles se haviam revoltado, né? Ou confirmá-los em sua fidelidade, se eles tivessem sido acusados falsamente. Mas ele julgou que era melhor mandar antes alguns observadores que se informassem exatamente da verdade, para lhe dar depois um relatório fiel dos fatos, né? Então, meio que ele mandou ali observadores, né, para ver o que de fato estava acontecendo dentro de Jerusalém, né? Se os judeus tinham se revoltado ou se Gércio Floro de fato estava mentindo, né? E que de fato estava. Porque ele que causou aquilo ali, né? Deu essa incumbência a Napolitano, né, mestre de campo. Esse oficial encontrou perto de Jâmnia o rei Agripa, que voltava de Alexandria, e disse-lhe o motivo de sua viagem, né? Os sacerdotes dos judeus, os senadores e as outras pessoas mais ilustres vieram àquele lugar para prestar suas homenagens àquele príncipe e apresentar-lhes suas queixas a respeito da crueldade sem nome de Floro. Ele ficou impressionado e sentiu grande compaixão, mas não deixou de censurá-los duramente, como se eles, né, não tivessem razão, porque ele queria acalmar-lhes o espírito e não irritá-los ainda mais, mostrando participar dos seus sentimentos, né? Espero que esteja dando para compreender aí a história, porque de fato ler Flávio Josefo não é tão simples, né? Mas ver que os judeus foram lá, né? Os sacerdotes dos judeus foram lá diante do rei Agripa II, foram lá se queixar da crueldade de Gércio Floro, né? E meio que Agripa II ali, né, meio que censurou os judeus de forma, né, um pouco dura ali, né? Não na intenção de que eles eram culpados, mas na intenção de não irritar eles ainda mais, né? Os principais dentre eles, que tinham muito a perder, desejavam a paz, né, para poder conservar seus bens, e receberam aquelas censuras como um sinal de afeto. O povo de Jerusalém veio também procurar o rei Agripa e Napolitano, a uma distância de 60 estádios da cidade. As mulheres dos que tinham sido cruelmente massacrados enchiam o ar com seus gemidos e gritos, né? E o povo acompanhava-as com suspiros e lágrimas.
Todos pediram ao príncipe que os ajudasse, dizendo a Napolitano da crueldade de Floro, e pediram-lhe que viesse à cidade para ver de que modo eles eram tratados, né? Então é aí o momento em que o espião, né, foi mandado lá por Sérgio Galo, vai entrar dentro de Jerusalém para confirmar, né? E também Agripa II, né, tá com ele. Ele foi, né? Mostraram-lhes o grande mercado inteiramente abandonado e as casas saqueadas, né? Então, foi aquilo que Gessio Floro tinha mandado fazer, né? Saquear o grande mercado, né? E também isso passou para as casas, né? Rogaram depois ao rei Agripa que fizesse de modo que Napolitano, acompanhados somente por um dos seus, desse uma volta pela cidade até a piscina de Siloé. Vocês lembram lá da cura do cego, né? Que foi se lavar na piscina de Siloé. Essa piscina de Siloé, ela ainda, se não me engano, ela ainda tem lá. Se não estou confundindo a piscina, né? Era próximo ali, né? Então, deixa eu ver. Para ver com seus próprios olhos, né, que nada se podia acrescentar à obediência que eles tinham prestado aos outros governadores romanos, né? E Floro era o único que eles não podiam tolerar por causa de sua horrível crueldade, né? Se bem que a gente viu que tinha outros ali, né? Albino foi um pouco cruel também, mas esse Floro meio que ele foi ali a sétima cabeça, né? Depois que Napolitano, né, a rogo do rei Agripa, deu uma volta pela cidade, ficou muito satisfeito com a submissão de todo o povo, né, ao povo, a submissão do povo, né, aos romanos, né. Subiu ao templo e ali fez reunir uma grande multidão. Louvou com o discurso, né, por sua fidelidade aos romanos. Exortou a permanecer sempre em espírito de paz. E depois de ter adorado a Deus e as suas santas leis, sem penetrar no mesmo, né, porque somente o sumo sacerdote que podia adentrar dentro do Santo dos Santos, né, porque a nossa religião, né, a religião dos judeus lá, não permitia, voltou para falar com Sérgio, né? Eu vou tentar parar até ali próximo do discurso do rei Agripa, tá? Já está quase chegando lá. Depois que ele partiu, os sacerdotes e o povo insistiram com Agripa que lhes permitisse mandar embaixadores a Nero para lhe levar suas queixas contra Floro, né? Porque depois de tão grande carnificina, eles não podiam permanecer em silêncio, para não dar motivo de se crer que eles se tinham revoltado e de que eles tinham por primeiro tomado as armas, quando na verdade fora ele que a isso os havia obrigado, né? Gessio Floro obrigou eles a pegarem armas contra os romanos. Pediam-no com tanta insistência que pareciam não poder ficar tranquilos se ele não o concedesse, né? Então o príncipe, considerando que de um lado era vergonhoso mandar embaixadores para acusar Floro, né, diante de Nero, e por outro, não lhe era conveniente descontentar o povo tão irritado e tão inclinado à guerra, reuniu-o numa grande galeria, né? E depois de ter posto a rainha Berenice, sua irmã, no lugar bem elevado, que era como uma espécie de trono, no palácio dos príncipes asmoneus, que dava para a galeria do lado mais alto da cidade, onde uma ponte unia a galeria ao templo, falou-lhes deste modo, né? Então, aqui a gente vai encerrar por hoje, né? Porque aqui começa, de fato, o grande discurso ali do rei Agripa para o povo judeu, né? Então, é isso. A próxima live vai ser dedicada ao discurso ali do rei Agripa. Deixa eu ver se eu consigo voltar para o meu programinha.
Não tá respondendo porque tá muito lento, gente. Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui. Desculpem aí, tá, pessoal? Está travando, mas a gente está fazendo lives, né? E eu gosto muito dessa questão de fazer lives porque é mais rápido, né? Mais prático. Não tem que ficar perdendo tempo com edição, né? E é isso. Se vocês gostaram da live de hoje, né? Deixem aí seu like aí, se inscrevam no canal. Aperte o sininho para receber as notificações, né? E compartilhe para que mais pessoas possam estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, né? Aprender mais sobre a história, né? A história dos judeus ali. E a gente está tratando sobre a guerra dos judeus, né? No seu começo ali ainda. Tratamos hoje da tirania do governo de Gécio Floro, né? E na próxima live a gente vai ler todo o discurso ali do rei Agripa II para convencer os judeus a não se revoltarem contra os romanos. E é isso. Desejo a todos aí uma boa e ótima semana, né? Paz e bem a todos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.